Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentários sobre o Globo de Ouro 2022 nas categorias de cinema. Vou fazer uma análise da estrutura da premiação na temporada mais difícil da história da Hollywood Foreign Press Association. Claro que vou comentar os vencedores e depois falar um pouquinho sobre o futuro, certo? Vou deixar na timestamp tudo certinho também. Bom, eu acredito que quem acompanha de perto a temporada de premiações viu toda a repercussão das várias denúncias publicadas pelo jornal Los Angeles Times durante o ano de 2021, que poderia ter afetado a premiação do ano passado, mas logo depois da cerimônia mesmo, do Globo de Ouro 2021, ninguém mais do meio da indústria queria conexão com a Hollywood Foreign Press. E aí eu estou falando de agências de marketing, artistas e distribuidoras. Em todas as outras grandes crises de sua história, no entanto, a Hollywood Foreign Press sempre contou com o apoio da rede de televisão que acabava fazendo a transmissão. Agora, no caso, é a rede NBC, e a rede NBC tomou uma posição muito crítica quanto ao Globo de Ouro. Então, no editorial da N-Bundle, por exemplo, que é um editorial bem crítico, acabou sendo base para toda a repercussão feita nos jornais da emissora. Então, a NBC ela acaba também reconhecendo as controvérsias do Globo de Ouro. A NBC ela acaba também falando dos vários problemas estruturais do Globo de Ouro. Além disso, eu até mostrei numa live todas as revistas que acompanham a temporada de premiações, revistas relevantes de cinema, como a Variety, a Hollywood Reporter, que têm interesse no Globo de Ouro, já que no final das contas fazem parte da mesma organização que controla a produtora da cerimônia. Nessa temporada eles não fizeram um suplemento tradicional para o Globo de Ouro. Eles focaram apenas no Critics' Choice e no SAG Awards. Além disso, todas as distribuidoras elas não acabaram reconhecendo o Globo de Ouro na formatação do For Your Consideration, dos anúncios tradicionais para as campanhas. Eu acho que isso é muito relevante, isso é um sinal de que a Hollywood Foreign Press ela tomou uma decisão que eu considero que era errada, porque todo mundo da indústria imaginava um ano, pelo menos, para a reflexão. E eu acredito que a Hollywood Foreign Press acreditava o seguinte: olha, vamos adicionar mais membros e a gente vai conseguir fazer a cerimônia de 2022, porque a NBC não vai querer perder esse espaço, né? E aí a NBC diz o seguinte: como é que nós vamos fazer uma cerimônia se ninguém quer participar da cerimônia? Se ninguém quer vínculo com a cerimônia? Então o desafio futuro é muito grande e eu já vou falar mais sobre isso. Antes de continuar, eu quero deixar um recado da EBAC. Nos dias 11, 12 e 13 de janeiro teremos o evento Conquistando Novos Espaços no Audiovisual, com profissionais da Rede Globo, EBAC e ESPM, discutindo sobre perspectivas de carreira na área, abordando desafios e a importância do planejamento na conjuntura atual do mercado. O evento tem transmissão gratuita e o link para inscrição está na descrição do vídeo. Então a divulgação ocorreu com uma thread nas redes sociais, mais ou menos como grupos de crítica, né? Associação de Crítica de Los Angeles, Nova York, entre outros. Para tentar algum tipo de reconhecimento interno, nós tivemos, por exemplo, a participação da Jamie Lee Curtis, toda a questão que envolve o trabalho também do Globo de Ouro, da própria Hollywood Foreign Press, questões filantrópicas, etc. Categoria de melhor canção original para No Time to Die, canção da Billie Eilish, que tem um hype desde 2020, né? O filme passou por vários adiamentos, foi um dos primeiros filmes afetados, inclusive, pela pandemia. 2021 foi um ano complicado também, passa por troca de datas, mas confirma, pelo menos nas premiações, que tem uma categoria especial para canção original. O filme vem sendo reconhecido. Eu sempre falo para tomar cuidado. Especialmente na mídia brasileira, é impressionante como existe a visão de que o Globo de Ouro é uma prévia para Oscar, sendo que eu já expliquei muitas vezes, nós temos ótimos textos também falando sobre isso, inclusive nos Estados Unidos, de outras pessoas que fazem a cobertura das premiações. Gente, o Globo de Ouro, ele tenta fazer algum tipo de influência, ele tenta influenciar também. Quando você tem uma temporada de grandes filmes, é óbvio, você vai ter um alinhamento das premiações, não só Globo de Ouro, mas Critics, SAG, outros sindicatos também, outras associações de crítica também, especialmente grupos de crítica que querem se consolidar como prévia de Oscar. O impacto direto, no entanto, não existe, porque estamos falando da Hollywood Foreign Press com um número muito baixo de membros, quando a academia tem mais de 10 mil membros atualmente. Eu acho sempre legal lembrar disso. Melhor trilha, prêmio para o Hans Zimmer por Duna, também um nome que está em alta na temporada. Eu fico curioso para saber quantas nomeações o Johnny Greenwood vai conseguir,
especialmente no Oscar, se apenas uma nomeação ou se ele vai conseguir a dupla indicação por The Power of the Dog e Spencer. Se conseguir a dupla indicação, eu acho que abre espaço até para o Hans Zimmer consolidar o seu nome, porque provavelmente teremos divisão de votos. O Globo de Ouro fez algumas mudanças, como para a categoria de melhor filme em língua não inglesa. Eles falariam que o filme poderia competir agora na categoria de melhor filme, etc., mas esse adendo não foi feito na chamada Reminders List, onde existia a diferenciação de melhor filme em língua não inglesa. Então Drive My Car sequer foi cogitado também para a categoria de melhor filme. Eles tinham feito adendo nas regras, dizendo que não existiriam polêmicas como ocorreram nos últimos anos, né? De grandes filmes da temporada que ficaram apenas para essa categoria, mas isso não aconteceu. Então Drive My Car venceu o melhor filme em língua não inglesa, uma categoria com bons indicados, inclusive. Acredito que essa categoria também é uma categoria bem relevante, pensando em estruturação de campanha para o Oscar. Na categoria de melhor animação, já falei que fiquei muito surpreso com a falta de The Mitchells vs. The Machines, a família Mitchell, como indicação. Venceu Encanto. Tinha outros filmes ainda da distribuidora, como Luca e Raio e o Último Dragão, e Flea, que é um filme muito bonito. Flea é uma grande recomendação que eu deixo também. Poderia, inclusive, aparecer aqui na categoria de melhor filme em língua não inglesa tranquilamente. Melhor roteiro para o Kenneth Branagh, por Belfast. Eu sempre digo que o Kenneth Branagh, nessa temporada especialmente, né? Kenneth Branagh e Aaron Sorkin são dois nomes muito queridos na indústria de cinema dos Estados Unidos. São nomes que participam de todo o circuito da temporada de premiações, entrevistas, sessões especiais, comentários e tal. Tudo para promoção, né? Então o Kenneth Branagh está muito envolvido com Belfast, até por conta da história que ele quer contar também e das memórias da sua infância. Considero que a lista, que eu sempre falava que a melhor categoria do Globo de Ouro é a categoria de roteiro, pelo menos, né, porque acaba unindo, mas essa lista aqui foi muito fraca. Tinha ainda Being the Ricardos, tinha ainda Don't Look Up, Belfast, mas aí, tudo bem, depois The Power of the Dog, o filme da Jane Campion, conseguiu o reconhecimento. Mas Belfast vencer de Licorice Pizza e The Power of the Dog, se isso se confirmar nas outras premiações, também vou ficar bem decepcionado. E aí eu falo para a categoria de roteiro, direção e filme, especialmente. Melhor direção, o consenso da temporada é o nome da Jane Campion, né? Em todas as premiações, então não vai fugir. Eu acredito que no Oscar também, se tivesse que apontar uma favorita desde o começo da temporada, a favorita é a Jane Campion vencer melhor direção. E aí tô pensando em categorias de atuação, que nós temos algumas disputas bem relevantes e que considero imprevisíveis também, para categorias de atuação, categoria de direção e filme. Jane Campion, desde o começo da temporada, se consolidou como favorita e penso que isso vai ocorrer no Critics, vai ocorrer no Sindicato, no BAFTA e, por final das contas, no Oscar. É um favoritismo bem grande, ficaria surpreso com qualquer outro resultado. Ainda indicados nessa categoria, Kenneth Branagh, a Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter, sua estreia, né? O Spielberg e o Denis Villeneuve. Para a categoria de melhor ator coadjuvante, vitória do Cody Smith-McPhee por The Power of the Dog. Penso que Belfast pode ter problemas com divisão de votos caso a dupla indicação se repita no Oscar. No BAFTA eu já acho que o comitê do BAFTA vai para um outro caminho, e aí o BAFTA ele perde essa questão da nomeação representar a própria organização. Porque quando você tem um comitê de 12 pessoas decidindo quem vai ser indicado ou não, existe um problema grande, né? E como eu sempre digo, o BAFTA, para evitar maiores críticas, optou por um método que não é nem mesmo muito aceito dentro da própria organização. Para melhor atriz coadjuvante, vitória da Ariana DeBose por West Side Story. Uma boa vitória, um bom reconhecimento. Eu já falei que eu adorei o filme, adorei West Side Story. Eu fico na torcida que consiga destaque e relevância nas outras premiações também. Eu vou compartilhar em breve os meus votos para o Critics' Choice, que foi adiado. Nós não temos data ainda confirmada, mas eu vou compartilhar em breve com vocês os meus votos. Para a categoria de melhor ator musical comédia, vitória do Andrew Garfield por Tic Tic Boom. O principal concorrente aqui era o Peter Dinklage por Cyrano, que tem uma campanha bem grande da MGM United Artists, especialmente visando o Oscar, né? Para a categoria de melhor atriz musical comédia, vitória da Rachel Zegler por West Side Story. Mais uma vitória para West Side Story, mostra que a Hollywood Foreign Press gostou muito do filme do Spielberg.
Acredito que a Alana poderia ser a concorrente aqui, na realidade, né? As outras não estão, as outras indicadas pelo menos não estão em alta na temporada, e o Globo de Ouro ele tenta mandar suas mensagens. O Globo de Ouro historicamente tenta mandar suas mensagens para o Oscar para reconhecimento e para consideração, especialmente nas categorias de atuação. Para a categoria de melhor ator drama, vitória do Will Smith por King Richard, existem duas leituras que nós podemos fazer. A primeira é do Will Smith com toda essa narrativa construída para chegar até o Oscar e para vencer o seu Oscar. Eu falo isso desde o começo da temporada, desde a primeira prévia do Oscar 2022 que eu publiquei aqui no canal. É uma narrativa envolvente. No entanto, eu acredito que nós temos uma disputa grande com o Benedict Cumberbatch. Will Smith contra Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Nesse caso, o filme da Jane Campion favorece muito as chances do Benedict Cumberbatch. Tá certo que aqui eu tô pensando para as outras premiações, tá? Tô pensando para as premiações televisionadas, especialmente Oscar. Uma pena que no meio disso tudo, a lista do BAFTA, ela não é a lista que representa a organização, como eu disse, é uma lista que representa o comitê. Então você imagina, se um Will Smith ou se um Benedict Cumberbatch ficar de fora do BAFTA de melhor ator, é uma decisão ali de 12 pessoas, de 15 pessoas no máximo. E aí já gera um problema. Opa, não apareceu no BAFTA para as pessoas, né? Será que não tá forte pro Oscar, então? Quando é um número mínimo de pessoas fazendo isso. Melhor atriz drama, uma tradição do Globo de Ouro de enviar mensagens. Eu comentei numa live que o filme do Aaron Sorkin, Being the Ricardos, apresentando os Ricardos, tem uma cartada final, é pro tudo ou nada, para chegar pelo menos forte para melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro pro Sorkin. Pelo menos indicações, né? O Globo de Ouro historicamente manda mensagens para esse tipo de reconhecimento, para atrizes que às vezes não estão em filmes em alta, não estão com filmes que são cogitados para outras categorias, mas que essa vitória ajuda na campanha. Essa vitória acaba ajudando também no marketing. Claro que isso vai mudar em 2022 e já acontece, né, quando nem mesmo as revistas da área acabam reconhecendo as vitórias no Globo de Ouro. Fica apenas como um asterisco, fica apenas como uma nota de rodapé. E nem mesmo a rede de televisão nos Estados Unidos, que faz a grande promoção, toda a transmissão, que é a NBC, nem mesmo a NBC está disposta a considerar o Globo de Ouro. No noticiário de ontem, por exemplo, após o anúncio da lista de vencedores, nós tivemos ali 3 minutos para a apresentação da lista de vencedores. Então, no horário que deveria ocorrer a premiação, a NBC depois fez uma pequena repercussão e lembrou sempre das controvérsias. Lembrou sempre das denúncias do Los Angeles Times. Para a categoria de melhor filme, musical, comédia, vitória do favorito, que era West Side Story, do Spielberg, tínhamos ainda Cyrano, Don't Look Up, Licorice Pizza e Tic Tic Boom. Você pode perguntar sobre as chances de West Side Story no Oscar, fazendo uma análise agora que seria vinculada. Eu digo o seguinte, que nós temos um filme que desde o começo da temporada ele tem esse hype, que é Belfast, que para mim até não chega a ser justificado, mas tudo bem. The Power of the Dog, da Jane Campion, e West Side Story entra no final da temporada como a surpresa de dezembro, a tradicional surpresa de dezembro. Tá certo que um filme que pula os festivais, como foi o caso do Spielberg, ele pode ter problemas para consolidar sua campanha, mas West Side Story, pensando na lista preferencial, é um filme que eu não vejo ele nas últimas posições de uma lista preferencial, como você poderia especular com Belfast, por conta da temática, por conta do tratamento da história. Como você poderia especular até com The Power of the Dog, caso exista uma resistência à Netflix, que eu já adianto, ela diminui a cada ano que passa. West Side Story, imagino que é um filme que algumas pessoas vão colocar no topo de suas respectivas listas, mas que é um filme que ele sempre vai aparecer ali nas primeiras posições, nunca nas últimas posições. Isso, quem sabe, poderia ajudar, mas o grande favorito, hoje para mim, a grande disputa é The Power of the Dog da Netflix contra Belfast da Focus Features. Claro que Belfast precisa ainda se provar nos sindicatos, e nós estamos bem perto de conhecer as nomeações dos sindicatos. Mas The Power of the Dog vem conquistando muitos prêmios relevantes. O filme da Jane Campion fez um grande circuito na crítica, boas vitórias. Essas premiações mandam mensagens, claro que a lista depois do anúncio ela fica enorme, né? Com os prêmios que são obtidos por cada filme,
E nesse caso, The Power of the Dog também venceu o Globo de Ouro de melhor filme drama. Em outra época, como eu falei, na segunda-feira pós-vitória, qualquer distribuidora já colocaria ali um anúncio no Los Angeles Times, colocaria um anúncio na Variety, na Hollywood Reporter, a repercussão seria muito grande, mas 2022 até nós chegamos a um ponto de interrogação quanto à própria relevância. Então, agora eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. O que vai acontecer com o Globo de Ouro? O Matt Belloni, ontem de noite, durante a publicação dos resultados, né, durante a publicação nas redes sociais, ele deu alguns detalhes sobre o contrato da NBC com a Hollywood Foreign Press. É um contrato até 2027, a Hollywood Foreign Press queria receber todo o dinheiro nesse ano, né, mesmo sem transmissão, e a NBC disse que não. Que a NBC não iria pagar um centavo porque não é culpa da rede que não tem premiação, é culpa da Hollywood Foreign Press por conta de suas polêmicas. Eu acredito que quem acompanha de perto a temporada de premiações tem uma percepção negativa da Hollywood Foreign Press e da própria premiação, do próprio Globo de Ouro. No entanto, para o público casual, para o espectador casual que quer ver uma reunião de estrelas, o nome Globo de Ouro é forte ainda. E eu tenho certeza que a NBC, em 2023, ela não vai deixar de colocar a sua premiação. Pode ser o Globo de Ouro? Pode, mas aí nós temos uma outra questão. Será que as distribuidoras vão querer novamente um vínculo com a Hollywood Foreign Press? Eles tentaram alguma aproximação com os artistas, com as distribuidoras nessa temporada? Não ocorreu. É a premiação mais decepcionante da história da organização, porque você não tem nenhum live stream no YouTube, algo básico que poderia ser feito, né? Então, se na análise da própria NBC foi o Globo de Ouro mais melancólico da história, não sou eu que vou discordar. É uma situação difícil para a própria Hollywood Foreign Press porque tem muita questão de confiança, né? E se você pega a lista de todas as promessas que eles fizeram, que publicaram, se não me engano, em maio de 2021, boa parte dessas promessas não foram cumpridas. E eram promessas básicas de reestruturação. Além disso, durante o ano, nós tivemos o acesso a várias outras notícias de que membros da organização não queriam mudar tanto assim. Envolve, claro, dinheiro, envolve, claro, cobertura, envolve privilégios quanto a entrevistas, a acesso a filmes. Vamos ver o que acontece para 2023, mas eu tenho certeza que a NBC terá sua premiação em 2023. Pode ser o Globo de Ouro? Pode ser o Globo de Ouro. Mas se não for o Globo de Ouro, eu tenho certeza que a NBC vai organizar com algum outro grupo de crítica, algum sindicato, para dar essa visibilidade que é importante, já é uma tradição nos Estados Unidos. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!